Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um novo vídeo para o canal. E hoje eu vou falar de um assunto que ocorre bastante, que é o empoeiramento, as manchas na pintura de laqueação, seja ela 20% brilho ou seja ela 100% brilho. E aí o porquê acontece isso? Bom, antes de iniciarmos, se você está gostando, já deixa seu joinha no nosso vídeo. Se você conhece alguém, compartilha. E se tiver alguma dúvida, por favor, faça os seus comentários. Bom, vamos lá. O porquê ocorre o tal do empoeiramento? Que quando você passa a mão sobre a superfície pintada, parece que ele fica meio áspero, parece uma lixa 1200, 1500. O porquê ocorre isso? Bom, vamos lá. A primeira causa principal do empoeiramento é o overspray da pintura, que ele acaba sendo depositado em cima da superfície que foi pintado, só que a superfície ele já secou, né? Ou ele está parcialmente, ele já criou um filme em cima da pintura e ele já está num processo de secagem. E aí todo aquele overspray se deposita em cima desse filme. Como podemos evitar esse problema? Primeiro, o sistema de exaustão. Sim, porque se você, por exemplo, essa peça aqui, eu pintei, como eu tenho um sistema de exaustão, ele leva todo o overspray, filtra nesse filtro da exaustão e aí ele devolve o ar sem resíduos de tinta. E aí eu posso deixar a peça aqui secando, que eu não vou ter problema do overspray. Né? Eu passo a mão aqui assim, ó, tá liso. Outro detalhe, o cliente de laqueação, a primeira coisa que ele faz quando ele recebe o móvel é exatamente isso aqui. E a percepção do cliente, ele quer um móvel liso. Não importa, no caso aqui ele é 20% brilho, não importa se ele é 20% brilho ou 100% brilho, ele espera receber o móvel dele laqueado, liso. Ok? Mas isso daqui não salva todos os problemas. Ele ajuda bastante, mas ele não salva. Um outro erro que eu vejo as pessoas cometerem é não planejar por onde iniciar a pintura e por onde terminar a pintura. Por exemplo, aqui, esse móvel aqui, tem gente que começa pela lateral, depois ele pula para outra lateral, aí depois ele pinta o tampo, aí depois ele pinta a frente do móvel de uma forma aleatória. Eu recomendo sempre, antes de você iniciar a preparação da tinta, porque uma vez que você catalisou e você diluiu, entenda que você já ligou a secagem da tinta. Né? O catalisador, imagina que é igual um interruptor, né?
O botão liga e desliga. Quando você catalisa a sua tinta, automaticamente você já disparou o processo de secagem dessa tinta, né? E aí assim, ó, catalisei, você vai ficar lá, não, e agora? Como que eu vou fazer? Por onde eu começo? E, né? Então assim, ó, antes de você catalisar a tinta, você tem que olhar a peça e imaginar por onde você vai começar e por onde você vai terminar. E aí, como que se faz esse planejamento da pintura? Do molhado para o seco. A regra número 1 que você tem que ter na cabeça. E o que é o molhado para o seco? Por exemplo, se você começa na lateral do móvel, então assim, você molhou o móvel, a lateral do móvel, você começa molhando a frente, molha a outra lateral e finaliza no tampo. Ah, mas eu tô... aqui essa primeira lateral ele já está num processo de secagem, ele não vai empoeirar? Então, depende da temperatura, depende da sua velocidade e depende da posição que você aplica. Naturalmente a gente coloca a pistola para que ele não, que ele evite jogar a tinta na lateral do móvel. Geralmente tem essa abinha aqui, ó. Que então se você está jogando por cima, ele automaticamente ele não empoeira essa parte aqui, ó. Mas depende da posição da pistola. Então, isso que eu digo planejamento, do molhado para o seco, e automaticamente você tem que começar a imaginar todo o movimento que você vai fazer no processo de pintura, né? Então assim, ó, segundo, qual vai ser o movimento que você vai fazer de pintura da peça do começo ao fim. Essa técnica, o pessoal que faz aquele salto ornamental nas piscinas, aquela pessoa que faz a acrobacia de avião, para quem é um pouco mais velho, vai lembrar do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, por várias vezes, enquanto ele aguardava o início da corrida, ele sentava dentro do carro e ele fechava os olhos e simulava todo o percurso que ele ia fazer naquele circuito que ele estava correndo. Ele colocava literalmente a mão no volante e fazia os movimentos. O que acontece dentro da nossa cabeça fazendo esse exercício? Parece besta, parece, enfim, maluquice, mas não é. Quando você faz esse exercício, imagina que você pega a pistola sem nada, principalmente você que está iniciando, você pega a pistola e simula todos os movimentos que você vai fazer para fazer a pintura da peça. Sabe o que vai acontecer quando você já tiver com a tinta dentro da pistola? O seu cérebro aqui, ele vai olhar e falar assim, ah, já fiz isso, puxa, é tranquilo. O que vai acontecer? Você vai fazer naturalmente todo o movimento de pintar a peça e para você vai estar tranquilo e vai soar extremamente natural. Sem risco de se apavorar, sem risco de escorrer, sem risco de... Lógico, tem que tomar algumas precauções.
regular direitinho a vazão da pistola, a pressão, bababá, bababá, né? Assim, pensa assim, ó, a pintura é um processo, e um processo ele tem ligações, ele se relaciona com a regulagem da pistola, com a diluição da tinta, com a temperatura, com a peça, né? Então, assim, a pintura, eu costumo brincar sempre que as pessoas elas sempre falam assim, não, é só dar uma lixadinha em pintar. E por que as pessoas têm essa ideia na cabeça? Porque o mais próximo de pintura que eu acho que a maioria de nós presenciamos foi a pessoa pintando, opa, aqui, parede, né? Então a pessoa, né, não desmerecendo, mas a pessoa, ele dá uma lixadinha e aí ele vem com o rolinho passando. Também não é fácil, pessoal. Assim, existe hoje rolos especiais, existe tintas de qualidade, existe formas de você pintar. A parede também costuma dar reação, enfim, a pintura, independente se é parede, móvel, automóvel, ou qualquer coisa que você pensa em pintura, a gente tem que ter em mente que é uma reação química, né? Um produto químico que ele vai fazer uma reação química, que é o processo de secagem, e inevitavelmente ele vai interagir, ele vai conversar com a superfície que você está pintando, seja parede, seja madeira, seja metal, seja qualquer coisa. Então a gente nunca pode perder na nossa cabeça essa relação, essa comunicação entre a tinta e a superfície ao qual está sendo pintado. Voltando lá, do molhado para o seco, simular todos os movimentos, principalmente para quem está começando. No meu caso, eu consigo já, pela prática, pela N peças ao qual eu já fiz a pintura, você já automatiza. É como se fosse andar de bicicleta, igual você dirigir um carro, você já não fica mais olhando, é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, enfim. Você faz aqueles movimentos muito automático. E aí no meu caso hoje é muito automático, né? Tem pessoas que já presenciaram eu pintando, clientes, enfim. E ele fala, nossa, mas é muito fácil. Não, na verdade não é fácil, é complexo, né? Para eu chegar nesse nível ao qual eu cheguei, são praticamente 8, 9, 10 anos pintando, dia após dia, todos os dias, pintando, 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 diversas peças, das peças mais fáceis às peças mais complexas. Então, assim, a prática, né? Então, assim, até para eu fazer um vídeo desse, eu preciso parar e pensar e lembrar como foi o meu início, né? Como para a maioria de vocês, eu também nunca tive o contato com uma pistola de pintura, né? Para mim foi novidade, foi, né? Male eu sabia o que era o que das regulagens, né? E imagina, foi uma tragédia as primeiras peças. Aliás, as primeiras não, bastante peças foram bem trágicas.
escorrido, casca de laranja, reação, enfim, N problemas. E graças hoje a esses problemas que eu tive do passado, que você também não precisa passar por isso, né? Porque na minha época não tinha o Carlos aqui compartilhando as coisas. Foi na cara, na coragem, errando, acertando, acertando. Né? Então, assim, foi uma forma a qual eu consegui encontrar para que a pintura fluísse de uma forma lucrativa também, né? Então, recordando, do molhado para o seco, você visualizar o movimento que você está fazendo, a prática, né? Então, se você tem dificuldade, é treino, não desistir, é o ciclo evolutivo, né? Cada peça que você pegar, você tem que olhar os problemas que aconteceu e criar uma alternativa de pintura, né? E aí, quanto mais alto grau de dificuldade que você se colocar e você se habituar, eu diria que é melhor para você. Eu vejo muita gente, por exemplo, no caso de portas, as pessoas pintando a porta na horizontal, né? Aí tem gente que faz um cavalete que ele consegue virar a porta e pinta. Ok, dá certo, dá certo. Eu vou te dizer que tudo para a vida tem um pós e contra. Cai muita sujeira, dependendo do seu ambiente, nessa situação de porta. Mas a pessoa se habituou, né? E não sou eu que vou falar que está certo ou errado. Mas aí, por exemplo, imagina aqui, ó. Então, como que você vai pintar uma lateral de um armário? Esse é pequeno ainda, ó. Então você pinta, por exemplo, tampa aqui, cobre todo o resto do móvel, aí depois você vira o móvel, aí você pinta essa lateral aqui, né? Cobrindo essa tampa aqui para não empoeirar, não manchar, enfim. Aí depois você pinta o outro lado, depois pinta a frente. Né? Então, assim, não adianta fugir. Hoje, para mim, eu gosto muito mais de pintar nessa posição vertical do que nessa posição aqui. Porque aqui, às vezes, cai sujeira. Aqui, nessa lateral, dificilmente cai sujeira, só se a sua pistola estiver suja. Aí ele joga a sujeira para a peça. Então, eu tenho o costume, né, pensando no ciclo evolutivo, de sempre me exigir cada vez mais. Né? Então eu sempre olho a peça e falo assim, eu vou conseguir pintar essa peça de uma vez só. Não importa a posição, não importa o jeito, tem nicho, não tem, é grade, não é. Eu vou fazer de tudo para que o resultado final não tenha empoeiramento e não tenha mancha. E aí por que eu falei da mancha, né? Tem gente que fala, mas mancha? Mancha, né? Se você, por exemplo, pinta um lado, aí você corre para o outro lado, e aí aqui já está secando, aí você vai, por exemplo, aqui assim, ó, você pintou essa lateral, aí você pinta outra lateral, aí depois você pinta
tampo. Aí a hora que você for pintar esse topo, né, dependendo de como você posicionar a pistola, você vai jogar de novo tinta para lateral. E aí ele vai ficar manchado. Por quê? Porque, como eu falei, já criou um filme aqui. Ele já, entre aspas, já está seco a superfície. E aí a hora que você joga uma tinta molhada em cima de uma seca, ela não junta. Por isso que dá do molhado para o seco, né? Então, pessoal, assim, ó, é muito, muito, muito importante você saber por onde começar para criar esse processo do molhado para o seco e você mentalizar o movimento do começo ao fim. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso, você vai fazer a sua pintura mais rápido, com muito mais qualidade, e você vai, puta meu, a melhor coisa que tem é quando você consegue finalizar o seu trabalho e aí depois de seco, você vê aquele resultado maravilhoso. Depois de você ter lixado, por exemplo, aqui, ó, vários detalhezinhos e tal, aí você pega, passa o primer, lixa o primer, lixa os detalhezinhos. Agora imagina você, a pintura ficar ruim e você tem que lixar de novo, né? Então, é chato pra caramba você ter que repintar uma peça. E aí, agora, para quem ficou até aqui, vai uma dica, né? Para quem já foi embora, não, esse japonês fica enrolando a gente. Ó, pega essa dica. Primer. Eu aplico primer como se eu estivesse pintando a peça. Não é à toa que por diversas vezes, clientes olharam a peça no primer e eles acharam que já estava pronto. Então essa historinha, passo o primer de qualquer jeito porque eu vou ter que lixar de... Cara, não, se você conseguir passar o primer de uma forma homogênea, lisa, sem empoeiramento, sem mancha, cara, você vai acelerar o seu processo de lixamento desse primer. É fantástico, ó, rapidão. Agora, se você deixar escorrer o primer, deixar tudo manchado, sabe? Tipo, não ter o processo do molhado pro seco, vou lixar mesmo. Cara, você vai ter que ficar lixando mancha, você vai ter que consertar escorrido, e todas as besteiras que você fizer. Então, para quem ficou até agora, essa é a grande sacada, essa é a grande dica. Pega isso, você treina no primer, porque se o primer ficar ok, você já sabe que o acabamento, a tendência é ficar fantástico. Agora, se deu algum problema no primer, você tem a opção, a alternativa de parar, pensar
e criar uma nova solução. Então, galera, passe primer como se você estivesse passando acabamento. É a melhor coisa que você pode fazer para sua vida. Lá você vai saber aonde vai ter problemas no acabamento. Agora, se você trabalha numa empresa grande, enfim, que tem lá a pessoa que só passa primer, meu amigo, não sei como funciona o plano de carreira das empresas, mas o ideal, o melhor dos mundos, fosse que você fizesse todas as etapas, fizesse a preparação das peças, depois fosse para a área de primer, e depois você fosse para a área de acabamento. Essa é a minha ideia. Não menosprezo, por incrível que pareça, o aplicar o acabamento é a parte, teoricamente, mais tranquilo, porque se foi feita uma boa preparação, foi feita uma boa aplicação do primer, foi feito um bom lixamento do primer, o acabamento é o que é a cereja do bolo, sabe? Aquele detalhezinho, aquela coisa que vai só dizer que todo o processo de pintura foi feito de uma forma incrível. Então, para você que ficou até agora, pega essa dica. Primer. Aplica todos os outros conceitos que eu disse para o primer. E aí você me diz o que aconteceu na sua pintura. Beleza? Até o próximo vídeo. Não esquece aí de curtir, comentar, enfim. Aguardo vocês para o próximo vídeo.